Gostaria de convidar à nossa tela Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, para nos trazer algumas projeções. Caio, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Mais estresse para a nossa inflação, talvez, nestes próximos dias. IPCA vai ser publicado, o IPCA 15, ele veio muito bom nestes últimos dias. Se esperava uma pressão de energia, ela aconteceu, mas o dado veio abaixo da estimativa. Dá para ficar um pouco mais esperançoso com esta inflação para o Brasil? Ou como o Focus, a tensão ainda não passou? Porque na publicação de hoje, o mercado, pelo Boletim Focus, já aumenta as projeções de inflação. Então, mesmo com dados preliminares abaixo da expectativa, a projeção para o final do ano ainda está bem estressada. A inflação neste ano continua incomodando. E há um ponto de atenção, claro, para a condução de nossa política monetária. Expectativas para os próximos dias. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Opa, bom dia, Gabriel, e a todos que nos acompanham aqui na BMC News. Na verdade, se a gente for observar o cenário para o IPCA, de fato ele já está bem estressado, né? Agora já estamos em outubro, né? Então, toda aquela tônica de que o Banco Central, a autoridade monetária, sempre olha para um horizonte mais esticado, isso significa que, né, de fato, para agora já estão olhando aí 2025, já estão olhando 2026. Sinceramente, eu acho que o maior problema do IPCA agora são os preços que acabam sofrendo pressões de outros impulsos, por exemplo, o impulso fiscal. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, os preços dos serviços, que acabam compondo aí 2/3, né, serviços, comércio acabam compondo 2/3 da economia brasileira, eles também estão bastante pressionados, eles também estão bastante acima da meta de 3%, e dentre outros motivos, isso acaba sendo justificado por alguns aspectos que jogam pressão de maneira um pouco mais estrutural. Por exemplo, o mercado de trabalho. A gente está aí, de acordo com a série histórica iniciada em 2013, no menor valor, 2012 ou 2013 aí, peço desculpas pelo eventual ato falho. Estamos aí no menor valor, 6,6% de desemprego. O desemprego, ele está claramente abaixo do nível que não geraria certas pressões dentro do mercado de trabalho, pressões por maiores salários. Outro ponto importante que a gente tem que ficar de olho, a renda real ela tem evoluído cerca de 7 a 8% em termos reais, né? 7 a 8% acima da inflação, que já não está ancorada. Então, quer dizer, temos muitos fatores aí. E se a gente for bem parar para pensar, a grande problemática não está nem tanto o que acontece com a inflação agora em 2024, se ela vai ficar dentro aí da margem, né, de 3 a 4,5% ou não, mas sim quais são as cenas dos próximos capítulos, já que existem pressões tanto por outros aspectos, como é o lado da energia, que você bem mencionou, como também por aspectos um pouco mais estruturais. E por que eu faço essa diferenciação entre aspectos mais conjunturais e estruturais? Porque, embora estejamos passando por uma seca muito prolongada, parece que é a maior seca já registrada na história do Brasil e tudo mais, 2/3, pelo menos 60% da energia do Brasil é gerada por meio das hidrelétricas. Então, quer dizer, neste momento está muito ruim, bandeira vermelha nível 2, né? Não sabemos aí se vai aumentar, provavelmente vai acabar aumentando depois. Só que uma temporada e meia de chuvas mais ou menos regular e a coisa volta ao normal. Agora, quando a gente olha para alguns aspectos que são um pouco mais intrincados, né? Como que você vai necessariamente via juros conseguir fazer um deslocamento do nível de desemprego o suficiente para a coisa dar uma estabilizada? É um pouco mais complicado até em termos proporcionais do que o Powell está passando lá nos Estados Unidos agora. Certamente, Caio. E essas preocupações mais longas para 2025, 2026, elas afetam, claro, as contas públicas e a sua organização, porque por conta do arcabouço fiscal nós temos um reajuste bastante atrelado a estes índices de inflação e há, claro, preocupações com juros, com pagamento de juros, principalmente no cumprimento dessas nossas obrigações financeiras. Como que a gente consegue colocar essa inflação descontrolada para os próximos anos, afetando
a nossa economia brasileira. Será que a gente chega nesses 12% ao ano de Selic, como parte do mercado já aponta? No foco está 11,75%, mas grandes casas brasileiras já apostam em 12%. Você acharia um exagero? E aí eu peço rapidez na resposta, porque estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Acho que a pergunta principal, só para a gente resumir aqui, é exagero acreditar em 12% no comecinho do próximo ano ou no finalzinho deste ano de Selic para o Brasil? Eu acho que até o final do próximo ano não é um exagero. De fato, de 10,75 patamar atual até 12, o Banco Central teria que fazer movimentações muito rápidas. Mas eu acho, sinceramente, que o maior problema está para os próximos anos mesmo. Se a gente for olhar a curva longa, está tudo acima de 12%. De 2026 em diante, tudo acima de 12%. Vai depender, sinceramente, de arcabouço fiscal parando em pé, esse é o primeiro ponto, e de como as pressões vindas lá de fora, da despressurização do juro americano, vão acabar batendo aqui. Né? Lá de fora é o juro livre de risco do mundo, né? Então é muito importante. Lá a gente sabe que está caindo, qual é a velocidade, quantos cortes serão e tudo mais. Isso não é tão relevante assim quanto saber que está num patamar em 4,75 a 5%, e a gente sabe que vai cair, vai arrumar aí para 3 e pouquinho nos próximos trimestres. Essa é a grande informação. Agora, internamente, a regra fiscal vai parar de pé? Né? Até foi uma grande questão aí na semana passada. A Moody's mudou a nota, a Fitch falou, putz, espera aí, né? O que vocês estão pedindo? S&P também falou, a gente não tem nem a menor ideia de quando é que a gente vai pensar em mudar a expectativa de mudança de nota. Então, assim, se a regra fiscal parar de pé e os ventos lá de fora continuarem positivos, a Selic pode até chegar a 12, mas depois ela dá uma desinchada. Vai depender muito mais do governo e do que vem lá de fora do que qualquer outra coisa. Perfeito. Caio, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Opa, eu que agradeço. Obrigado, pessoal.